Povo de Deus, Jesus te abençoe, te guarde. Nosso primeiro dia de propósito de leitura do Novo Testamento. E começamos, portanto, Mateus capítulo 1. Mateus 1 traz dois trechos importantes, dois blocos de texto. O primeiro deles é a genealogia do Senhor Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo 17. E o segundo, falando propriamente do nascimento de Jesus, do versículo 18 ao versículo 25. A gente sabe muito bem que muitas vezes há uma tentação enorme da nossa parte de pular as genealogias quando nós vamos ler a Bíblia. Mas isso não devia acontecer. As genealogias são extremamente importantes e quando nós olhamos aqui para a genealogia de Jesus, percebemos isso com muita clareza. O propósito de Mateus é ligar Jesus a Davi. Portanto, ele traça a genealogia de Jesus por meio de seu pai adotivo, José. Por que Mateus quer ligar Jesus a Davi? Porque Mateus escreve primeiramente para um público judeu. E então, ele deseja mostrar aos judeus que Jesus é de fato o Messias prometido, aquele que assumiria e permaneceria no trono de Davi para sempre. Ele quer convencer os judeus de que Jesus é aquele que de fato eles estavam esperando, eles estavam aguardando. E por isso ele traça essa genealogia ligando Jesus a Davi por meio de seu pai adotivo, por meio de José. A genealogia de Jesus tem muitas nuances interessantes, mas eu quero destacar uma aqui. A genealogia de Jesus não esconde ninguém. A genealogia de Jesus apresenta parentes de Jesus que talvez nós não gostaríamos de ter na nossa genealogia. Pessoas muitas vezes perversas, pessoas com um passado, com uma história não tão bonitos assim. Pessoas que às vezes participaram de um adultério, como é o caso de Batseba, pessoas que vêm de uma linhagem muito distinta, muito diferente daquela que era a linhagem do povo judeu, como é o caso de Ruth, por exemplo. Pessoas que têm um passado muito estranho, pessoas que têm um passado do qual não se orgulham, como Raabe, que era uma prostituta. Pessoas muito más, pessoas muito ruins, como é o caso de Amon e Manassés, reis que reinaram sobre Judá, reis muito perversos, com destaque para Manassés, que é reconhecido como o pior rei da história de Judá. E a genealogia de Jesus tem todos esses nomes. Deus está nos mostrando aqui que Ele é quem governa a história e usa aqueles quem Ele quer para cumprir seus propósitos. A genealogia de Jesus é um lembrete para nós, queridos, que Deus está cuidando da nossa história. Deus está governando sobre a nossa história. E todas as pessoas que passam pela nossa história passam por ali por permissão, por desejo, por vontade do Senhor. E nós precisamos aprender com tudo isso a descansar no propósito eterno do Senhor. Veja, nenhuma dessas pessoas aparece na genealogia de Jesus por mero acaso. Todas essas têm importância na genealogia de Jesus. Aparecem aqui e, sem aparecerem aqui, não fariam parte dessa grande história. E, sem aparecer aqui, Jesus também não viria como um filho adotivo de José. Portanto, cada pessoa tem sua importância na história porque Deus confere essa importância a cada pessoa. Além disso, dentro dessa genealogia, há pessoas com um passado mal, como mencionei, porém que Deus restaurou, que Deus mudou, que Deus transformou a história. Deus é poderoso em transformar histórias. Deus é especialista em renovar histórias. Portanto, aquilo que aconteceu no nosso passado não é definitivo. Aquilo que aconteceu no nosso passado não é capaz de determinar de maneira imutável o nosso futuro. Porque quem determina o nosso futuro é o Senhor. Quem determina a nossa caminhada é o Senhor. Passado, passa. Às vezes, cometemos erros no passado, erros graves muitas vezes. Cometemos ou tivemos atitudes ruins, atitudes perversas,
atitudes das quais hoje em dia não nos orgulhamos. Isso não define a nossa história. Nós estamos confiados no Senhor. E no Senhor temos futuro garantido, temos um presente mudado, transformado, e nele nós caminhamos. Passando da genealogia, nós temos o relato do nascimento de Jesus, do versículo 18 ao versículo 25. O texto diz que Maria estava desposada com José. Isso seria mais ou menos o noivado. Porém, o noivado nos tempos de Jesus era muito diferente do nosso noivado hoje, que pode se romper, pode se acabar por qualquer coisinha. No contexto de Jesus, no contexto do Novo Testamento, o noivado era praticamente o casamento. Eles só ainda não coabitavam e não viviam juntos. Porém, havia um compromisso sério firmado diante de testemunhas. Portanto, para o noivado romper, o noivado seria rompido como divórcio. Não seria mero término de noivado, seria um divórcio. Além disso, a mulher que fosse pega em adultério no noivado, ela tinha que ser condenada à morte dentro da lei judaica. Portanto, perceba, era algo muito sério. Quando Maria encontra-se grávida pelo Espírito Santo, José, sabendo disso, não sabendo que era ainda pelo Espírito Santo, porém, mas sabendo que ela estava grávida, por ser um homem justo, correto, não querendo fazer mal a Maria, resolve abandoná-la secretamente. Ele não está fazendo isso por covardia, muito pelo contrário. Ele não quer envergonhar publicamente Maria, não quer denunciá-la publicamente, não quer que ela corra risco de morte. Portanto, ele tenta contornar a situação de uma maneira que não fará mal a Maria. Ele, contudo, é visitado pelo anjo do Senhor e é alertado com relação àquele que Maria carrega em seu ventre. E, portanto, tendo recebido essa direção de Deus, ele toma Maria como sua mulher, como sua esposa, mantém o compromisso firmado e assim torna-se o pai adotivo do Senhor Jesus. Tudo isso, diz Mateus, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E ele cita uma profecia de Isaías, capítulo 7. E aqui é algo muito importante para atentarmos durante todo o nosso estudo do livro de Mateus. Mateus cita muito o Antigo Testamento. Por quê? Porque o judeu crê no Antigo Testamento. E Mateus quer apontar Jesus como Messias. E para isso ele lança mão de diversos trechos do Antigo Testamento, a fim de mostrar aos judeus, olha aqui, esse que eu estou falando para vocês é o que está sendo dito desde a Antiga Aliança. Esse que eu estou falando para vocês é o que tem sido pregado, é o que tem sido profetizado, é o que tem sido falado desde o Antigo Testamento. Os profetas falaram de Jesus o tempo todo. Então vocês precisam olhar para Jesus, para ele como o Messias, o prometido, o profetizado. Basicamente, é isso que o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, tem para nós. Um Deus que é poderoso para transformar histórias, um Deus que restaura histórias, um Deus que conduz história e um Deus absolutamente fiel em cumprir aquilo que prometeu. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.